E o texto sagrado de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8 e no versículo 12. Falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. O tema para a nossa mensagem de hoje é a gloriosa missão de Jesus. Nesta manhã, a nossa mensagem, ela enfoca a legitimidade da poderosa missão de Jesus. De acordo com o texto que nós lemos, observamos que Jesus, ele começa a discursar e a mostrar o verdadeiro sentido da sua missão. E nós sabemos que o verdadeiro sentido da missão de Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado. Ele veio como um ultimato para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai Celestial. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, nos diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós, desgarrados agora de Deus pelo pecado. Mas Jesus veio buscar esta perca que o pecado trouxe para a vida do homem. Quando Herodes soube que o rei dos judeus ele viria, Herodes tomou uma providência muito drástica. Ele ficou com medo deste rei. Ele mandou matar todas as crianças para que este rei ele não crescesse, porque Herodes achava que este rei que viria para Israel era um rei que fosse tomar o seu governo com influências políticas, um rei que fosse se assentar na sua cadeira real com seu cetro. Herodes não sabia que Jesus Cristo não era rei para se sentar em trono, não era rei para governar o mundo como ele governava. Jesus veio como rei para o mundo espiritual. Jesus veio como rei para restaurar agora a identidade do homem que estava cauterizada pelo pecado. A gloriosa missão de Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 10, no versículo 10, nos diz que ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Glória a Deus. E agora ele se apresenta metaforicamente como luz. No versículo que lemos, sabemos que a luz, ela traz a claridade. A luz, ela desfaz as trevas. E esta apresentação de Jesus o torna legítimo para a grande salvação anunciada. Olha o que ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, no versículos 14 a 16. Ele diz assim: olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador. O que Jesus estava querendo dizer com isso? É que uma luz, ela jamais, uma vez ela acesa, ela não pode ser escondida. Ele se intitula como luz. Ele diz que todos aqueles que estão nele são luz. Ele disse: olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Claro, não se pode acender uma luz e se colocar debaixo de um alqueire. Ela tem que ser posta no velador, para que esta luz ela possa iluminar, para que as boas obras dos homens sejam glorificadas no nosso Pai que está nos céus. Jesus começa testificando dele mesmo. Jesus começa falando da sua missão, e ali estão os fariseus, estão uma grande multidão, está ali também os seus discípulos, e Jesus começa testificando dele mesmo. E quando Jesus começa a falar dele mesmo, os fariseus entram em conflitos, questionando a identidade de Jesus, endurecendo seus corações. A vontade que eles tinham naquela hora era matar Jesus. Aí levantou um fariseu e disse para Jesus: tu testificas de ti mesmo, pois o teu testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus respondeu, lá em João capítulo 8, versículo 14, ele diz: olha, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou. Aí Jesus diz assim: olha, vós julgais pela carne, e eu a ninguém eu julgo. Aleluia! E em seguida ele complementa, lá em João no capítulo 8, versículo 16, ele diz: e se na verdade eu julgo, o meu julgo é verdadeiro, porque não sou eu, mas o meu Pai que me enviou. Aleluia. Mas os fariseus queriam testemunhas daquilo que Jesus falava. Segundo Deuteronômio 19:15, o testemunho de uma pessoa só era válido com duas testemunhas. E os fariseus não queriam acreditar no testemunho de Jesus, porque eles achavam que Jesus não tinha testemunha. Jesus falava de si mesmo. Aí Jesus esclarece e ser bem enfático para com eles, e diz no versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Glória a Deus. Jesus aí falava das suas testemunhas, o Pai e o Espírito Santo. Se os fariseus queriam testemunhas para o que Jesus estava dizendo, testificando da legitimidade dele como Deus, Jesus agora falava para eles: eu sou o que testifico de mim, porque o meu Pai me enviou. Quais eram as testemunhas que Jesus estava falando? O Pai e o Espírito Santo. Jesus falava para eles destas duas testemunhas. Isto mostra o retrato do homem moderno, que também bloqueia e questiona o Evangelho, procurando justificar seus atos, assim como aqueles fariseus que estavam questionando Jesus Cristo.
querendo que ele provasse aquilo que ele estava dizendo. Nós entendemos hoje o mundo moderno, o evangelho que não muda, o evangelho que é o mesmo. Hoje o mundo questiona a palavra de Deus. O homem tem dificuldade para entender a legalidade do poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O mundo está procurando o evangelho light, sem gorduras, aonde ele possa viver a vida que ele quer, aonde ele possa justificar os seus atos, sem servir a Deus integralmente. É isso que o homem procura, é por isso que o homem questiona. Mas a Bíblia está dizendo, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória! O evangelho é o poder. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que querem, para aqueles que aceitam. O evangelho jamais vai mudar para se adaptar à vida de ninguém. O homem tem que tomar consciência do poder, da glória do nosso Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Aí os fariseus perguntaram para Jesus: quem é teu pai? Olha o questionamento. As pessoas estão questionando a palavra. Aí Jesus responde para ele: não me conheceis a mim, nem a meu pai? Se me conheceis a mim, também conhece o meu pai. Jesus respondeu para ele, ele estava dizendo: olha, eu sou a personificação do meu pai. Vocês estão olhando para ele. Jesus confirmava as testemunhas para que seu testemunho fosse verdadeiro. Aleluia. Agora Jesus mostrava o conteúdo da sua missão. Lá em João, no capítulo 8, versículo 21, Jesus mostrava o conteúdo da sua gloriosa missão como Salvador. Ele diz: eu retiro-me e buscar-me-ei e morrerei em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis vir. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu desapareço e não tem salvação. Não existe salvação sem Cristo. Não existe poder sem o evangelho. Jesus estava dizendo para ele que ele era a única esperança, para eles esquecerem tudo que eles já tinham vivido e ouvido acerca de Deus, que agora Deus estava ali diante dele, Jesus Cristo, a própria personificação do Pai Celestial. Ele disse: olha, eu desapareço e não existe mais salvação para vós. O homem precisa tirar a incredulidade do coração. Aleluia. Jesus falava da sua missão como Salvador e eles não entenderam. Aí lá no versículo 24 ele continua: se não credes quem eu sou, morrerei em vossos pecados. Olha o que Jesus diz para eles: de tanto
tanta incredulidade em seus corações. Olha, se vós não credes quem eu sou, vós vão morrer em vossos pecados. Este recado é para nós que vivemos neste mundo, que vivemos em pecado. Nós temos que despojar nossas vidas para Ele. Nós temos que dar aquilo que está dentro da nossa alma para Ele. Nós temos que viver Ele, entregar o nosso coração sem reserva para Ele. Aleluia. Aí eles diziam no capítulo 26, olharam para Jesus e disseram: quem és tu? Aí Jesus: muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aleluia. E mais uma vez os fariseus não entenderam que Jesus falava do Pai Celestial. Aí lá em João, no capítulo 8, versículo 29, Jesus diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha a resposta de Jesus para eles. A Bíblia nos diz que depois desta declaração de Jesus, muitos creram nele. Bendito seja Deus. Lá no versículo 31, Jesus diz: depois que muitos se declararam e acreditaram nele, no versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho segundo João, Jesus diz: se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Olha que declaração gloriosa. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória! Temos que permanecer nele. Aí Jesus diz algo fenomenal. No capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus chega no ponto culminante da sua conversa com os fariseus. Ele chegou no foco real da sua missão, falando, intitulando-se a verdade. Bendito seja Deus. Mas eles não entenderam o que Jesus falara acerca da verdade. Aí eles dizem para Jesus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, sereis livres? Eles não entenderam. Aí Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. Jesus estava ali falando do mundo espiritual. O Evangelho, ele nos trata a todo momento do mundo espiritual, da nossa verdadeira necessidade de estarmos em Cristo, de vivermos nele, de glorificarmos o seu nome. É este o sentido de Jesus quando ele falou para eles. Eles pensavam que Jesus estava dizendo que eles eram escravos de Abraão. Aleluia.
Aí lá no versículo 36, Jesus explicou o seguinte: o servo não fica para sempre na casa do pai, mas o filho fica. Olha o que Jesus estava dizendo para ele. Aí lá no versículo 36, Jesus diz: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pregava liberdade. O evangelho é isso, é liberdade, é poder. O evangelho é honra, o evangelho é salvação, o evangelho é vitória. É isso que a palavra prega. Ela não fala com o mundo físico, ela fala com o mundo espiritual. Ela fala de comunhão com Deus, ela fala de galardão, ela fala de vida eterna. Glória! Jesus diz: pois se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí lá no versículo 43 ele disse: por que vós não entende a minha linguagem? Parece que Jesus estava falando em uma língua que eles não entendiam. Jesus foi bastante severo com eles, pois eles diziam que eram filhos de Abraão e repugnavam Jesus, querendo matá-lo. Aí Jesus ficou irado com eles, e lá no versículo 44 Jesus diz: vós tendes por diabo o vosso pai, e queres satisfazer o desejo do vosso pai. Sabe por que Jesus disse que eles tinham por diabo o pai? Porque eles diziam que eram filhos de Deus, da descendência de Abraão, e agora eles queriam matar Jesus. E Jesus estava dizendo que era ele o Filho de Deus. Isso é o retrato do mundo moderno, que diz que tem Cristo, mas as suas obras são repugnantes. Que diz que tem Cristo, mas o seu testemunho é falso pelas suas obras. Típico do fariseu. Eles estavam mentindo. Aí Jesus diz assim para eles: vós tem por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha o que Jesus diz para eles. Eles estavam falando de Deus, eles estavam falando coisas sensatas, mas o seu coração ali estava fervendo, querendo matar Jesus. E Jesus diz: olha, vós tem o diabo por pai, porque ele é mentiroso. Vocês estão mentindo. Ele fala daquilo que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. E os fariseus, neste diálogo com Jesus, eles não queriam entender. Eles repugnavam a verdade, mentindo para Jesus, procurando justificação. Assim está o mundo moderno, vivendo um evangelho sem Cristo. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei se tu tem colocado Cristo no centro da tua vida, ou se tu está vivendo um evangelho sem Cristo. Se tu estiver vivendo de qualquer maneira, Cristo não está no centro da tua adoração, mas o Espírito Santo, ele brada ao teu coração. Nesta manhã, Jesus quer entrar na tua vida.
Ele quer ser o centro das tuas decisões. Ele quer que tu viva um evangelho vivo de renúncia. Ele quer que tu renuncie o pecado que está te afastando de Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Jesus se intitulava Luz. E esta luz também é condenação, porque a luz também é juízo. Atenção para você que só acha que Deus é bom. Deus é juízo. Ele é justiça. Olha o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 19 a 21. Atente bem para isso. Ele é juízo. Ele diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só as palavras de Jesus. Muitos não vêm para a luz, muitos não vêm para o Evangelho, porque o Evangelho, quando ele nos olha, ele nos confronta, ele reprova as nossas obras. E muitos não vêm para a luz. Aí lá no versículo 21 ele diz: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 2, no versículo 22, ele diz: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Aleluia. Jesus, em sua apresentação, se manifestou como luz, condenou as trevas, pois andar em trevas é sinônimo de pecado e de morte. O pecado, ele cresce nas trevas e ele legaliza a morte. Entenda bem, o pecado, ele cresce nas trevas e ele legaliza a morte na vida do homem. Lá em João, no capítulo 12, versículo 35, Jesus ensinava que somente quando ele estivesse conosco, nós teríamos luz, porque só há luz em Jesus. Aí ele diz: a luz está convosco por um pouco de tempo, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele disse: por um pouco de tempo. Já se passaram 12.000 anos. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Aí ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 36, ele diz assim: enquanto temos luz, crede na luz, para que sejas filho da luz. Glória a Deus.
Sempre Jesus coloca as trevas como fator de perca na vida do homem. Atente bem para o que eu vou falar nesta manhã. Sempre Jesus coloca as trevas como fator de perca na vida do homem por dois motivos. Primeiro, por andar em pecado sem conhecer a verdade. Segundo, não produzir frutos de galardão. Aleluia. O primeiro, as trevas, ela é fator de perca em nossas vidas. Porque Isaías capítulo 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5 nos diz: porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia, não somos da noite, nem das trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele diz: olha, as trevas, elas sempre vêm como fator de perca em nossas vidas. Aí ele diz: por não produzir frutos para o galardão. Apocalipse capítulo 22, versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as vossas obras. Quando nós estamos na luz, nós produzimos fruto para a luz, nós produzimos frutos para a vida eterna, nós frutificamos para recebermos de Cristo aquilo que Ele nos dá. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, nos diz que Jesus ia passando em uma localidade e viu ali um cego de nascença. Aí os seus discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que aquele homem nascesse assim? Aí Jesus disse para ele: nem ele e nem seus pais pecaram, é para que nele se manifeste a glória de Deus. Aí Jesus mais uma vez mostra as trevas como perca. Lá em João no capítulo 9, versículo 4, ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. É Jesus nos dizendo que nós devemos estar na luz para gerarmos frutos para a vida eterna. É Jesus que está nos enfatizando a despreocupação do homem trabalhar para o reino de Deus. Por ser Jesus a gloriosa luz, somos transformados por essa luz e precisamos ter comunhão com Ele. Aleluia. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que maravilha! Se andarmos na luz, que era o foco do discurso de Jesus, que era o foco da sua missão. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória!